pelo Senhor. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Declare, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declare o nome do seu general nessa noite. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Então declare, pelo Messias, marchamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Então declare o seu canto, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Com autoridade declare o nome dele. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Eu quero ouvir a igreja declarando mais uma vez. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos. O povo mais que vencedor nessa noite vai declarar o seu canto da vitória com toda a força no seu pulmão. Declare, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Se o inimigo não sair da frente, a gente vai passar por cima. Pois o nosso general é o general que nunca perdeu uma batalha. É o general que nos decreta a vitória nessa noite. Nenhum inimigo nos resistirá. Dare mais uma vez o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Declare com autoridade nessa noite. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Quero saudar a toda essa igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 2. E vamos começar a ler a partir do versículo 14. Oséias 2, versículo 14, onde está escrito assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balins, e não mais se lembrará desses nomes. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós lembramos que desde o dia em que Deus tirou a nação Israel do Egito, Deus fez com ela uma aliança. E a aliança é casamento. E por isso Deus se torna o marido da nação Israel.
E como marido, Deus protege, ampara, supre esta nação. E como todo marido quer dar um lar para sua esposa, Deus também vai querer dar um lar para a nação Israel. E o lar é Canaã. E depois de Deus ter feito todo um percurso com eles no deserto, Deus então, na hora de introduzi-los no seu lar, que é Canaã, Deus diz: vocês vão beber de vinhas que não plantaram e de poços que vocês não cavaram. Eu vou mandar o sol na medida certa e a chuva na medida certa. Vocês vão ver o meu amor e o meu amparo. Mas uma coisa vocês têm que fazer: não se metam com os deuses dessa gente, porque senão eles vão expulsar vocês da terra. Mas o povo entrou em Canaã e logo começou a flertar com os balins, e parece que dos balins o mais charmoso era Baal. Eles achavam que o Deus de Abraão era o Deus que provia no deserto, mas o Deus Baal era o Deus que provia em Canaã. E eles começaram a achar: olha como Baal nos dá campos amarelinhos de trigo, amarelinhos de milho, que produção maravilhosa que Baal nos dá. Então eles tributavam todo o bem que Deus fazia a eles a Baal, e louvavam Baal pelas bênçãos que Deus dava a eles. E Deus começa a enviar profetas, e o papel do profeta de Deus é chamar o povo de volta em arrependimento para Deus, enquanto o papel do falso profeta é dizer que está tudo uma maravilha, que está tudo uma bênção, não precisa mudar. Então Deus começou a enviar profetas para ver se esse povo acordava, mas o povo estava embevecido, misturado com a adoração a Baal. Então Deus diz para eles: olha, eu te atrairei e te levarei para o deserto, e lá eu falarei mansamente ao teu coração. Vou tirar da tua boca o nome dos balins. Lá no deserto tu serás obsequiosa para comigo como nos dias da tua mocidade. Não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. O que Deus está dizendo é que muitas vezes, quando nós nos misturamos tanto com o mundo que esquecemos que é Ele que provê tudo para nós, então nós precisamos de uma chamadinha ao deserto. Do deserto são momentos de dificuldade na nossa vida. São momentos onde nós vemos que o nosso dinheiro já não provê felicidade, a nossa cultura, o nosso grande nome, os nossos títulos não nos dão mais o que precisamos. É o momento em que você então lembra que você precisa de Deus, que só Deus pode então suprir a sua necessidade. Muitas vezes Deus tem desejado falar conosco e mudar e ajeitar o nosso ego, mas nós estamos surdos para o que Deus quer fazer. Então, já que nós não temos tempo para Ele, Ele tem que nos chamar para o deserto, para que lá a nossa atenção seja dEle. E muitas vezes Deus tem que fazer isso. Eu queria hoje, apesar do nosso tempo ser tão curto, citar como exemplo uma pessoa que nós conhecemos muito, Jacó. Nós sabemos que Jacó, o próprio profeta Oséias, aqui no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Então você vê que a vida de Jacó começa assim. Ele começa a mostrar um caráter de quem faz as coisas que quer fazer, buscando no seu próprio esforço. No ventre, ele puxa o calcanhar de Esaú, seu irmão gêmeo, porque ele queria nascer primeiro para ser primogênito. Então você vê, uma criança que já tem essa tendência vai dar trabalho. Mais tarde, quando ele cresce, você lembra,
que ele tinha, ele queria ser o primogênito, ele queria porque queria, e o irmão dele, Esaú, a Bíblia diz que ele saiu exímio caçador. E Jacó era um homem pacato, era pastor. Então, o irmão dele foi caçar, e ele sabia que quando o irmão voltava da caçada, voltava com muita fome. A Bíblia diz que ele fez um cozinhado de lentilha. Aquilo devia estar uma maravilha de cheiroso. E quando o irmão vinha chegando, ele botou a panela numa situação que o irmão podia sentir o cheiro. O irmão veio louco de fome. Me dá um pouco do seu cozinhado. E Jacó diz para ele, vamos negociar. Como é que você vai negociar comida com seu irmão que está com fome? Se a Bíblia diz que é para dar de comer a quem tem fome, ele disse, vamos negociar. Você tem algo que eu quero e eu tenho algo que você quer. Você me dá a primogenitura e eu lhe dou a comida. E levianamente Esaú entregou, ele disse, então fica com a primogenitura, porque para que eu era primogenitura se vou morrer de fome? Então, você vê que Jacó deu um jeito no método dele para ter algo. Mais tarde, quando o pai dele, Isaque, já cego e velho, ele diz para Esaú, Esaú, vai a caçar e traz o animal e prepara bem assado para nós celebrarmos, porque eu vou te dar a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Esaú sai para o mato para caçar um animal. Rebeca diz para Jacó, vem, vamos preparar um animal porque o teu pai vai dar a bênção da primogenitura. O que acontece, em suma, é que Jacó, ajudado pela mãe, ele se fantasia de Esaú, bota a roupa de Esaú, bota pelos na mão, porque Esaú era peludo, e fez as coisas de tal maneira, e a mãe prepara o animal, e quando chega no momento certo, ele leva o animal para o seu pai. E quando chega lá, o pai diz para ele, como é que você preparou tão rápido? Você pegou um animal tão rápido? E ele disse assim, foi o Senhor que me ajudou. Ele mente abertamente para o pai. A Bíblia diz que ele não mentiu. Tem pessoas que dizem que ele não mentiu, mas mentiu mesmo. Se você quiser, pode olhar no capítulo 27 de Gênesis. E você vai ver no versículo 18. Versículo de Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoas. Disse Isaque a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Olhe bem, ele está mentindo, enganando o pai, velho e cego, usando até o nome de Deus. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, eu sou. Então, ele beija, ele engana, ele usa o nome de Deus, porque ele quer aquela bênção. Jacó é esse tipo de pessoa, que quando ele quer uma coisa, ele não respeita os meios. Ele quer, ele usa de trapaça, ele faz maracutaia, ele dá o jeitinho, ele vai na própria força. Bem, quando Esaú chegou, logicamente, ele ficou revoltado.
E já o pai, Isaque, disse: veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Não reservaste alguma bênção para mim? Mas, no final disso tudo, a Bíblia diz assim: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo mesmo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Então agora você vê 2 irmãos, um jurado de morte. Jacó sabia que a partir daquele dia ele era um homem marcado para morrer, porque Esaú não ia perdoar aquilo. A mãe então diz: eu prefiro morrer do que ver meu filho Jacó casado com uma dessas filhas de Et. Manda Jacó para a Mesopotâmia, para Padã Aram, para a casa de seu tio Labão, para que lá ele case e fique longe de Esaú, que queria matá-lo. No caminho para lá, ele tem um encontro com Deus. E Deus, nesse encontro, ele repete para Isaque a aliança, ele renova a aliança que ele tinha feito com Abraão e renovado com Isaque. Dali ele segue para a casa de seu tio Labão, e lá quando Labão pergunta para ele: qual será o teu salário para trabalhares comigo? Ele diz: eu vou trabalhar 7 anos sem receber salário, e vai ser o dote para pagar, para eu casar com a tua filha caçula, Raquel, porque ele se apaixonou por Raquel. Trabalhou 7 anos, e quando completou o tempo, ele disse para Labão: dá-me minha mulher, porque já se completaram os anos. Labão fez um banquete, e como no banquete naquela época só entravam os homens, ele fez o banquete do casamento, e à noite passou Lia, a filha mais velha, para a tenda de Jacó. Jacó coabitou com ela, no outro dia foi e honrou. Ai, o que é isso, Labão, que você fez comigo? Eu trabalhei por Raquel e você me dá essa daqui. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Lia era uma moça virgem, esperando que o pai arranjasse para ela um marido. Ele coabitou a noite toda com a moça e não olhou para o rosto? Isso é sintomático? O pessoal diz: mas coitado de Jacó, ele foi enganado por Labão. Afinal de contas estava tudo escuro, ele não viu. O que é isso? Não viu porque estava escuro? Ele não errou nada. Ele soube entrar na tenda, ele soube ir para a cama, tudo ele acertou, menos o rosto da moça. Isso significa uma pessoa que não está interessada nos sentimentos dos outros. Só pensa em si. Se ele não estava interessado no rosto daquela moça virgem que lhe foi dada por esposa, quanto mais nos sentimentos dela. Não é? Ela passou essa humilhação. Mas ela era esposa legítima, foi o pai que entregou. Labão disse: aqui nessa terra não se faz assim. Você não chega aqui escolhendo. A mais velha tem que casar primeiro. Se você quiser a outra, você trabalha mais 7 anos pela outra. E assim se fez. Mostra-se, ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Porque ele queria. Depois de 14 anos de trabalho, Labão disse: estabelece um salário para ti. Ele disse: eu vou continuar trabalhando para você, desde que você possa fazer como eu quero. Vamos fazer o seguinte: eu vou continuar tomando conta dos seus rebanhos, e meu pagamento será o seguinte: toda ovelha, carneiro que nascer malhado ou salpicado, listado, será meu. O que tiver pelo liso será seu. Tudo bem, porque malhado, salpicado, assim, era quase que uma exceção. Labão aceitou, achou que estava fazendo um bom negócio. Fazer bom negócio com Jacó, quem fazia?
quem fazia esse Jacó estava sempre procurando meio de levar proveito e conseguia levar. Então Labão aquele dia mandou os filhos dele passarem no meio do rebanho, ele também passou, separaram todos os salpicados, malhados e listados e disseram: leva esse rebanho 3 dias daqui. E aí Jacó agora vai fazer outro estratagema. Ele vai pegar algumas varas verdes de álamo, aveleira e plátano, que são vegetais, árvores que têm uma resina forte, né? Que o pessoal inclusive usava para fazer tatuagem. E ele pega e abre o caule dessas árvores em tiras, tirando só em tiras a casca, e bota no lugar, fazendo uma cerca perto do lugar onde as fêmeas vêm para beber água, e ali elas vão parir. Então ele pegava as ovelhas mais fortes quando estavam grávidas, ou quando estavam prenhes, prendia ali e o sol batia. A água molhava aquela casca, e quando o animal nascia, ele era imprensado ali e já ficava tatuado. Só as fortes, as fracas não. A Bíblia diz: porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então você vê que até aqui Jacó já casou, já tem 2 esposas, já tem 2 concubinas, já tem 11 filhos, já está riquíssimo. O homem enriqueceu-se. Até agora Jacó, na maracutaia dele, no jeitinho dele, na esperteza dele, ele foi fazendo tudo. Ele é o homem inteligente, vivo, sabe como ganhar. Ele é um espetáculo. Não precisava nada disso. Sabe por quê? Porque Deus disse: te abençoarei. Mas ele desprezou a bênção de Deus e preferiu fazer do jeito dele. Só que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus não está com vontade, nem disposto de perder você, meu irmão. Como não estava disposto a perder Jacó? Como não estava disposto a perder Jonas, quando Jonas disse: vou para Tarsis. Deus botou ele para ser engolido por um peixe. Mas em Tarsis ele não chegou. Por quê? Em Tarsis ele estaria perdido. E assim como Deus fez, ele teve sua viagem frustrada, mas a sua vocação foi salva. Deus agora disse: Jacó já foi longe demais. Deus já tinha feito tudo para que a Jacó desse atenção para ele. Mas Jacó não tem tempo de olhar para Deus, não tem tempo de pensar que Deus já o abençoou. Então, a coisa vai ficando difícil. E agora, a Bíblia diz que Jacó começa a ver que as coisas não estão bem. Ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai ajuntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável como anteriormente. E Deus disse para Jacó: volta para a tua terra. O que Deus estava dizendo é o seguinte: vai ficar aqui para morrer? O que Jacó tinha semeado na vida dele? No passado dele, tinha alguém pronto para matá-lo, mas aqui onde ele estava, tinha alguém pronto para matá-lo, porque os filhos de Labão iriam matá-lo, mas Esaú também queria matá-lo, e Deus estava dizendo para ele: vem para o deserto comigo. É hora de deserto, é hora de você arrumar o seu ego está fora do lugar, vamos, é hora de paredão. Cuidado, meu irmão,
quando você não dá atenção à voz de Deus, é hora de deserto. E agora, Jacó vai para o deserto. Jacó vai para uma situação em que não vai haver maracutaia. Não tem mais jeitinho, não tem mais esperteza. E agora ele diz, eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Agora eu tenho que voltar para a terra do meu pai. Mas como é que eu vou voltar se Esaú vai me matar? Abra os olhos, eu sempre ensino para o meu filho. Quando você sair de um lugar, saia, deixando portas abertas, mesmo que você tenha prejuízo. Porque você nunca sabe se vai precisar voltar. Deixe portas abertas. Tenha prejuízo. Mas você não sabe se você vai precisar daquilo novamente. Jacó agora vai ter que voltar e enfrentar o irmão que vai matá-lo. Então agora ele tem que voltar, porque se ele fica aqui, ele ia ser morto pelos filhos de Labão, ou pelo próprio Labão. Então ele espera o momento em que Labão foi para a tosquia das ovelhas e vai voltar. Então agora é a hora do tratamento. Ele vai voltando, mas lá atrás tem uma preocupação. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. E quanto mais ele anda de volta para a terra, que é de direito dele, mais medo ele tem. Aí ele não sabe que é Deus que o está atraindo para o deserto. Deserto é lugar de dor, é lugar de dificuldade, mas é lugar de disciplina. E você sabe que só se você atravessar o deserto, entrará na terra prometida. Porque a terra prometida fica depois do deserto. Não é? Deserto é lugar de sofrimento, é lugar onde muitos desistem. Deserto é momento de uma falência financeira, de um luto, de uma enfermidade, de perdas, de dores, de lágrimas. Mas muitas vezes Deus tem que nos atrair para esses momentos, para que nós sejamos preparados para entrar na terra prometida. Jacó não sabe que Deus o está chamando para o paredão, para acertar o ego dele que estava entronizado. Eu sou o homem das maracutaias, tudo que eu faço dá certo, passo para trás todo mundo, passei para trás meu irmão, enganei meu pai, deu tudo certo, sou um homem rico, eu sou bom. Agora ele está sendo atraído para o deserto. Agora vai acontecer um milagre. Primeiro milagre. Uma coisa que nunca se ouviu falar que Jacó fez. No capítulo 32 de Gênesis, versículo 9. E orou Jacó. Jacó agora se lembrou de Deus. Jacó orou, meus irmãos. Para quem não orava há tanto tempo, para quem dava conta de tudo que precisava, ele era o poderoso, agora ele viu que ele precisa de Deus. E no final da oração dele, ele diz, no versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. A oração dele era toda fundamentada no fato de que Esaú iria matá-lo. E agora ele sabe que ele não pode fazer nada, não tem jeitinho, não tem maracutaia, não tem esperteza que o livre das mãos assassinas e sangrentas de Esaú. Ele conhece o irmão. Mas, como todo sabichão, ele tem ainda uma carta no bolso. Aí o que ele faz? Versículo 13 do capítulo 32, eu gostaria que vocês olhassem comigo. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão. Última maracutaia. Olha o que ele vai fazer. Ele vai tocar no que é sagrado para ele. 200 cabras e 20 bodes. 200 ovelhas e 20 carneiros.
30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-as às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Olha a estratégia. Primeiro, seguem as 200 cabras e 20 bodes. Vão. Daqui a meia hora, sai outro rebanho. 200 ovelhas e 20 camelos. Desculpem, carneiros. Vão. Dali a mais meia hora, 30 camelas de leite e assim por diante. E a Bíblia diz no versículo 17: ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais e de quem são esses diante de ti, responderás. Olhe bem. São do teu servo Jacó. Oi, Jacózinho, teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. Mas que sujeito. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham com os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrares com eles. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Está vendo? Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Viu? Ele não se arrepende. Ele não tem consciência do erro. Ele quer comprar o perdão do irmão dele. Você está vendo? Não tem gente assim? Que ele prefere dar um presente para você do que lhe pedir perdão. Você sabe que meu marido era assim? Quando fazia bobagem, chegava com um grande presente para mim e eu gostava. Mas já morreu. É horrível, porque tem pessoas que não se arrependem. Elas lhe compram com dinheiro, elas tripudiam. Para não ter problema, eu aceitava, deixava para lá e entendia. Ele reconheceu que estava errado. Mas não reconheceu, não. Só que ele manda esses presentes todos, mas lá no fundo ele sabia: não tem jeito. Ele não vai ficar com uma parte do rebanho, quando ele sabe que tem muito mais atrás. Ele vai me matar, ficar com as mulheres, as concubinas, os filhos todos, os rebanhos todos, os servos todos que eu cozinhei. Ele estava frito. Não há o que eu faça. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu esgotei a minha inteligência. E agora? Tantos anos, perdi tudo. Não tem mais jeito. Agora, ele passa uma noite lutando com Deus, que ele queria uma bênção. Ele queria porque queria uma bênção. Ele reconhece que só Deus pode salvar a vida dele. Que ele não pode mais fazer nada para salvar a vida dele. Ele reconhece que sem Deus ele está perdido. Ele conhece que a maracutaia dele não pode mais dar jeito em nada. Ele conhece que errou, que estragou a vida dele toda, que tudo que ele fez não prestava, quando diz: eu só posso te largar se me abençoares. E Deus diz para ele: como é que tu te chamas? Ele diz: eu sou usurpador, eu sou trapaceiro, eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou Jacó. Jacó é uma palavra que significa isso tudo, é um adjetivo que significa isso tudo. E quando ele diz aquilo, aquilo veio arrancando de dentro da alma dele. Ele usou o nome pelo qual Esaú o chamou. Eu sou isso mesmo. Deus disse: portanto, agora te chamarás Israel. Então, quando ele depositou aquele nome diante de Deus, ele recebe um outro nome. E Deus já tinha tocado na articulação da coxa de Jacó, se soltou a coxa de Jacó. Mas, quando ele sai do Val do Jaboque, tendo agora esse outro nome, a Bíblia diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel,
Porque ele disse, vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Ele sabia que a partir daquele momento, a vida dele não estava mais nas mãos de Esaú, mas estava nas mãos de Deus. E eu gosto desse versículo, no versículo 31 diz, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Olha, quantas vezes o sol tinha nascido para Jacó? Ele era um homem adulto, era pai, era marido, mas agora nasce um sol diferente. Ele agora estava livre daquele peso de Jacó. Ele agora estava livre de depender do seu jeitinho. Ele agora dependia de Deus, ele era um homem livre, porque ele tinha um Deus que ia prover para ele. Ele ia depender de Deus, não ia depender mais das suas maracutaias, das suas artimanhas. E quando ele levanta os olhos, lá vem Esaú com 400 homens para matar Jacó. Pense bem, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Preste atenção. Esaú já tinha recebido todos os presentes, toda a armação, mas disse, não, eu quero acabar com esse cabra. E conseguiu ir. Quando Esaú chegou para Jacó, que viu Jacó, a Bíblia diz, no versículo 4 do capítulo 33, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. E você diz, como é isso? O cabra vinha com 400 homens para matar Jacó. Ele esperou tantos anos por esse momento. E agora por que não mata? Eu lhe pergunto por que Esaú não matou Jacó? Porque ele foi para matar Jacó, mas encontrou Israel. Ele não encontrou mais Jacó. Jacó ficou aos pés de Deus no val do Jaboque. Ele agora era Israel. Jacó mudou. Observe o seguinte, não foi Esaú que mudou. Esaú continuou Esaú, mas Jacó se tornou Israel. A mudança aconteceu na vida de Jacó e não na vida de Esaú. Quantas vezes nós queremos mudança no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa família? Nós queremos que todos mudem. E nós? Se não houver uma mudança na sua vida, meu irmão, o ambiente onde você está não vai ser mudado. Se não houver mudança no seu estilo de vida, sua família não será salva. Se não houver mudança e você se tornar um homem de credibilidade, ninguém vai dar crédito a você. Você vê no versículo 12, diz, disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. O que foi que aconteceu? Que o irmão que veio para matá-lo, agora propõe caminhar junto com ele. Ele mudou. E quando nós mudamos, nós ficamos como Deus quer que andemos, nós nos tornamos pessoas atraentes. As pessoas querem estar perto de nós, porque as pessoas se sentem seguras conosco. No capítulo 35 de Gênesis, no versículo 2, olha o que vai acontecer. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um lugar ao Deus que me respondeu, um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Desde que Jacó saiu da casa de Labão, Raquel, uma das esposas de Jacó, ela roubou os ídolos do lar do pai dele. Esses ídolos acompanharam Jacó o tempo todo.
os empregados dele, os servos dele, tinham deuses estranhos, que eram muito bem acoitados na casa de Jacó. Mas agora, ele é Israel. Então ele chama todos e diz: na minha casa, deuses estranhos nunca mais. A adoração aqui vai ser ao meu Deus, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Porque se eu estou vivo hoje, não foi a minha maracutaia, não foi a minha esperteza, não foi o meu jeitinho, mas foi o Deus em cujas mãos está a minha vida. E eles entregaram todos os deuses, eles desistiram da idolatria deles, eles se renderam. Por quê? Porque Jacó agora é um homem que tem credibilidade. Só agora ele levou a sério o Deus da vida dele. Como está escrito no Salmo 44. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes dele. Nós precisamos saber que do modo como Deus levou Jacó ao paredão, ao val do Jaboque, e Deus falou mansamente ao coração de Jacó, e Jacó chegou à conclusão que só Deus é que pode mudar, guardar, proteger, amparar a nossa vida. Enquanto ele estava com as propostas deles, os jeitinhos dele, ele ganhava tudo para no final perder tudo para Esaú. Cuidado, meu irmão, para que você não esteja amealhando tesouros e esquecendo o que é Deus que supre, esquecendo que a sua vida está na mão de Deus, esquecendo que o seu futuro está nas mãos de Deus. Antes que chegue a hora de Deus lhe levar ao deserto, para que a sua atenção venha para Ele, como Deus teve que levar Jacó ao deserto, para que Jacó pudesse dar atenção a Ele. É melhor você começar a pensar, a ter um momento com Deus, e saber se é tempo de ouvi-lo, antes que chegue a hora do deserto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós. Amém.